Sejam todos muito bem-vindos ao Teologia, para mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje nós vamos falar sobre pré-milenismo e pré-tribulacionismo, a importância desses assuntos para a nossa escatologia. Nosso convidado de hoje é o pastor João Vitor. O pastor João Vitor é pastor auxiliar lá na Igreja Bíblica de Parangaba. Ele é formado em teologia pelo Seminário Instituto Bíblico Maranata e também é estudante do curso de mestrado, pós-graduação e mestrado do mesmo instituto, o CIBIMA. E ele tem uma grande paixão por esse assunto que é a escatologia, e hoje ele nos dará o prazer e a alegria de elucidar, esclarecer alguns pontos que muitas vezes são duvidosos, não duvidosos, mas que algumas pessoas têm dúvidas sobre alguns aspectos desse assunto. E hoje nós vamos falar sobre o posicionamento teológico, esse sistema teológico que é o pré-milenismo e o pré-tribulacionismo, e qual a importância deles para as nossas igrejas e qual a importância de termos uma perspectiva correta sobre esses aspectos da escatologia. Então, eu e o pastor João Vitor, esse tempo, essa hora aqui de podcast, e o meu desejo é que você assista até o final, seja encorajado, seja edificado, encorajado com este assunto. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar as suas notificações e também dar o seu legal no nosso conteúdo e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. O nosso desejo é que você seja abençoado por todo o conteúdo que temos produzido aqui no nosso canal. Tá ok? Então, após a vinheta, o pastor João Vitor e eu vamos conversar sobre pré-milenismo e pré-tribulacionismo. Até daqui a pouco. Pastor João Vitor, seja muito bem-vindo ao Teologia, para mais uma edição do podcast do Tchê, para falarmos sobre pré-milenismo e pré-tribulacionismo, para esclarecer algumas dúvidas, para fortalecer a fé dos nossos irmãos e para pontuar mais uma vez que esse é um modelo bíblico que nós cremos, que é o que as Escrituras nos trazem. Tá bom? Então seja muito bem-vindo, que esse tempo de conversa seja abençoador, encorajador e também esclarecedor para todos nós. Bom dia, meu pastor. Eu queria agradecer primeiramente o convite e muito feliz de estar aqui e falar das Escrituras e especificamente escatologia. Parabenizo você pela iniciativa. Por ser um tema um pouco complicado, nem todo mundo gosta de falar sobre isso, mas você se atreveu no sentido positivo e espero que você nos recompense hoje com alguns esclarecimentos sobre esse tema que é difícil, mas é muito recompensador para aqueles que têm a coragem de se aprofundar nele. Amém, amém, joia. Pastor, fale um pouco do Senhor para nós, fale como é que o Senhor, o grande Deus, tem lhe usado no ministério, como é que tu tens desenvolvido o teu ministério onde tu estás. Bom, eu sou convertido desde 2009, já vão aí mais de uma década, graças a Deus, e sirvo na Igreja Bíblica Batista em Parangaba, do pastor João Alves, que a maioria dos provavelmente que estão escutando conhecem. É uma igreja relativamente recente, nós temos talvez um pouco mais de 10 anos. E estou servindo lá na igreja, principalmente na parte de pregação, parte do ensino na EBD. Também sou tutor do curso online do CIBIMA e também dou aula lá no curso de Teologia Básica. E, paralelamente a isso, eu faço traduções de livros evangélicos e, quando tem demanda, eu também faço traduções ao vivo. Legal, massa. E falando sobre o nosso assunto, escatologia, em que eu sei que tu és apaixonado sobre esse assunto, além de outros que tu estuda, mas pelo que eu lhe conheço, o pouco que eu lhe conheço é um dos estudos ou uma das partes da teologia que tu te aprofunda mais no assunto. Então, como é que surgiu essa paixão pela escatologia? Realmente, eu diria que é a que eu estudo mais, né? Tem outras áreas de interesse, eu gosto muito da parte do criacionismo, lá de Gênesis e outras áreas, mas, de fato, foi a minha primeira paixão, lendo as Escrituras mesmo. Eu costumava fazer uma leitura bem ordenada das Escrituras, comecei lá do Antigo Testamento,
e sabotei um pouco esse plano direito, bonitinho para pular para Apocalipse quando eu cheguei em Apocalipse. Já tinha escutado falar muito, é um livro difícil, mas é um livro que fala sobre o futuro e eu sempre fui muito curioso. E desde a primeira vez que eu li, claro, obviamente não entendi muita coisa, mas o que eu entendi da primeira vez já me fisgou e eu tenho estudado ao longo de todos esses anos. Provavelmente, talvez tenha sido o livro que eu mais li. E descobri outros livros das Escrituras que tratam sobre esse assunto. No Antigo Testamento, destacadamente Daniel, por exemplo. E cada vez mais que eu li o livro de Apocalipse, eu percebi que é o livro onde Jesus é mais exaltado. Isso por si só eu acho um motivo suficiente para a gente se aprofundar, não só no livro de Apocalipse, mas na escatologia. E também o livro de Apocalipse, a escatologia como um todo, ela me deu uma segurança para enfrentar momentos difíceis, quando a gente está desanimado, a gente vê que tudo isso que está acontecendo aqui com a gente, ou ao nosso redor, isso aqui é só uma parte de uma grande história, de um plano redentivo de Deus, que vai ter como final Deus sendo vitorioso e a justiça de Deus prevalecendo. E nós vemos esse final dessa história exatamente no livro de Apocalipse e com a escatologia como um todo. Então, dá muita esperança e um senso de justiça, de completude da obra de Deus. É quando a obra de Deus ela realmente vai, pelo menos no que diz respeito a esse mundo cair e terminar. Perfeito. Uma das coisas que às vezes eu escutava, eu não sei se tu já escutou, é que as pessoas têm um pouco de medo de ler Apocalipse, por causa de todas aquelas catástrofes e trombetas e estrelas caindo e mais da meia terça parte da terra se devastando. E na verdade o livro de Apocalipse ele serve na verdade para dar esperança ao povo que estava passando por dificuldades. Tem como objetivo mostrar que o futuro iria ser totalmente diferente daquela realidade que os ouvintes originais estavam passando. Isso é interessante ponderarmos aqui, dizer para as pessoas não terem medo de ler Apocalipse, mas se encorajarem e terem ânimo em lê-lo, porque vai trazer esperança para ele naquele momento que talvez esteja passando por alguma dificuldade, de que no final vai estar tudo certo. E aí eu entro na primeira pergunta para a gente pensar aqui um pouco, pastor. Por que é importante nós discutirmos sobre esse assunto? Qual é a relevância de falarmos sobre escatologia e em especial sobre o pré-milenismo e pré-tribulacionismo? A escatologia ela é o patinho feio, vamos dizer assim, das doutrinas bíblicas, não pelo conteúdo, mas exatamente pelo que você estava falando aí, desse medo das pessoas. E é um medo que é mais... eu diria que esse medo, quando você está lendo, e eu não vou dizer que não tem partes lá que são até assustadoras, mas é um pouco de deficiência de não entendermos o que é o pecado, as consequências do pecado e o próprio caráter de Deus. Então, quando você vê lá Deus julgando a humanidade de uma forma brutal, como é de fato, ela vai ser julgada. Primeiro, se você é crente, e ainda que você não seja pré-tribulacionista, você sabe que até um certo ponto aquele julgamento não vai lhe atingir. Então, o que nós temos muitas vezes é uma deficiência exatamente nessa área de entender que Deus precisa fazer isso. Tudo que vai acontecer no futuro, ele é uma consequência do que a humanidade tem implantado ao longo desses milênios, desde o Jardim do Éden, desde a queda do homem. Na verdade, a história do plano redentivo de Deus ela não poderia terminar se Deus realmente ele é justiça. E eu estou enfatizando aqui a justiça, lembrando que Deus também é amor, mas são dois atributos que ele se concilia. Então, ela não poderia terminar de outra forma. E só a nível da gente pegar aqui um outro viés, além desse, uma resposta muito simples a por que a gente tem que estudar, porque as escrituras dão importância a esse tema. Então, nós deveríamos dar importância àquilo que as escrituras dão importância. E pegando, por exemplo, se a gente for querer pegar talvez o ponto focal aqui da escatologia, que é exatamente a segunda vinda de Cristo, eu vou dar aqui alguns dados, só para a gente entender. A gente tem mais ou menos 660 profecias a nível geral nas Escrituras. E aí, mais de 330, aproximadamente 333, elas são sobre Cristo, sobre Jesus. E aí nós podemos dividir dessas 333, né, pegando aqui números aproximados, 109
falam da primeira vinda. E 224 falam da segunda vinda. Então, você já vê uma desproporção pendendo para a segunda vinda. Ou seja, não é que a primeira vinda ela é menos ou mais importante do que uma vinda da outra. Mas as escrituras, elas estão colocando uma ênfase, por alguma razão, na segunda vinda. E aí você tem mais ou menos 46 profetas do Antigo Testamento, e menos de 10 deles falam da primeira vinda. E 36 falam alguma coisa acerca da segunda vinda. Então, a proporção de versículos, pegando versículos que falam da primeira vinda e da segunda vinda, é de 1 para 8. Então, a cada um versículo que fala da primeira vinda de Cristo, 8 falam da segunda vinda. Então, e aqui nós estamos pegando uma pequena porção da escatologia. A mais, talvez, como eu falei, o ponto central, mas a nível de exemplo, que a gente não está considerando passagens sobre o milênio, passagens específicas sobre, por exemplo, tribulação, o que vai acontecer com o povo judeu, mas só sobre a questão da segunda vinda. Então, a escatologia é muito mais ampla do que isso. Tem julgamento, mas só sobre isso você vê que as escrituras elas dão muita ênfase. Então, se as escrituras dão ênfase e importância a algo, seja a segunda vinda ou outros temas, cabe a nós também dar ênfase a isso e tentarmos nos aprofundarmos da melhor forma possível. Perfeito. E aqui, para você que está nos assistindo, esse episódio ele não vai lhe dar todas as respostas sobre a escatologia, tá bom? É um assunto, vamos dizer assim, quase que inesgotável. Tem muita coisa para ponderar, para conversar. E é por isso que escolhemos esse aspecto aqui do nosso sistema teológico de escatologia para falar hoje. E uma pergunta sobre esses dados, pastor. Tu achas que essa ênfase, essa importância que é dada nas Escrituras para a segunda vinda de Cristo tem a ver com a forma como ele virá, diferente da primeira vinda dele? Tem a ver com a forma. É uma forma que ela já é apresentada no Antigo Testamento, mas o nosso Senhor ele nos conhece muito bem. E ele sabe que por causa da nossa natureza pecaminosa, nós temos uma tendência a dar ênfase a determinados aspectos que nos agradam e esquecer outros. Então, nós temos nas Escrituras, notoriamente no Antigo Testamento, o Messias que ia vir, iria fazer tudo que Jesus fez no seu primeiro ministério, era um Messias que iria sofrer pelo seu povo. Só que nós também, ao mesmo tempo, temos esse Messias que vai governar com cetro de ferro. E o que é interessante é que os judeus eles fizeram o contrário. Eles se esqueceram do Messias sofredor e botaram a ênfase nesse Messias que iria governar e livrar Israel de seus inimigos. Hoje não é o que acontece. Né? Hoje é propagado e eu não vou dizer que é errado nós nos concentrarmos no aspecto mais amoroso de Jesus, no aspecto salvífico, não tem como a gente tirar a importância disso, mas o problema não é uma questão é uma questão, na verdade, de esquecimento. A gente quer ficar só aqui no amor e a gente se esquece ou faz questão porque não é agradável a gente ler sobre o que Jesus vai fazer. Só para você ter uma ideia, essa frase aqui você não escuta nos púlpitos, e é bíblica, né? Jesus irá matar os seus inimigos quando ele voltar. Não é um assassinato, porque ele, como Deus, a vida pertence a ele, o assassinato é você tirar ilegitimamente a vida de alguém, mas ele vai matar. Né? As Escrituras falam de Jesus com as vestes salpicadas de sangue. Você, olhando isso de forma literal ou não, envolve morte. Quem é que hoje, inclusive dentro dos círculos evangélicos, olha para isso e tem essa noção boa de, isso é bom. Não, eu não quero saber disso. Isso faz um link exatamente com o medo. Lembra que a gente falou? As pessoas têm, eu não quero saber disso. A escatologia vai falar de inferno, tem parentes meus, né? Eu estou falando como se eu fosse outra pessoa, mas eu também me boto nessa situação, que não são salvos. Como é que eu vou lidar com isso? Então, mas não é sobre o que eu gosto de lidar, é de ver o grande quadro de quem é Deus e do seu plano redentivo. Então, eu acho que hoje em dia a ênfase ela está muito deturpada e nós temos uma visão desequilibrada de quem Deus é, desequilibrada de quem Jesus é, e portanto, nós temos uma visão desequilibrada do plano de Deus. E aí, essa parte do plano de Deus que diz respeito à escatologia, a gente acaba relegando a segundo plano.
Perfeito. Vamos, pastor, então, tentar explicar para as pessoas, talvez de modo resumido, o que é o pré-tribulacionismo e o pré-milenismo. Jogando aqui conceitos bem simples, né? Ambos são sistemas teológicos, e como o nome de ambos também vai enfatizar o pré-tribulacionismo, ele tem a ver com a tribulação, que é aquele período ali de 7 anos, em que Deus irá julgar o mundo, e vai ser o pior período da história da humanidade. Então, o pré-tribulacionismo, ele vai trabalhar com a questão da tribulação e o arrebatamento da igreja. Temos outros sistemas, que é o pós-tribulacionismo, o que nós chamamos mid-tribulacionismo, e mais recentemente o pré-ira. Mas fora o pré-ira, você vê que são todos termos que falam da tribulação. Pré, pós e mid. E eles vão tratar do tempo em que essa tribulação vai acontecer em relação ao arrebatamento. Então, o pré-tribulacionismo é um sistema teológico que crê que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Daí o nome pré-tribulacionismo. Quando a gente vai para o pré-milenismo, já o foco aqui é a questão do milênio, não a tribulação, e a volta de Jesus. Então, o pré-milenismo também é um sistema teológico que crê que Jesus irá voltar antes do início do milênio, daí o termo pré, e ele vai voltar para reinar de forma literal, física, e instaurar o seu reino aqui na Terra. Okay. Basicamente é isso. Eu posso ser pré-tribulacionista e não pré-milenista? Pode. Por exemplo, nós temos deixa eu só ver se eu entendi a pergunta. Eu posso ser pré-tribulacionista e não ser pré-milenista? Isso. É porque eu pensei o contrário. Não pode. Não posso, né? Não pode. Você pode ser pré-milenista e não ser pré-tribulacionista. Por exemplo, existem pré-milenistas, eu acredito no reino aqui na Terra físico de Jesus, acredito que ele volta antes do início do milênio, mas eu acho que a igreja será arrebatada depois da tribulação. Mas o pré-tribulacionismo, ele é como se fosse um sistema que ele já carrega como um dos seus pressupostos o pré-milenismo, ao passo que o pré-tribulacionismo não é um pressuposto do pré-milenismo. Perfeito. Agora, como é que a gente... E aí, vendo o teu argumento, há vários posicionamentos teológicos sobre isso, né? Vários sistemas que tentam argumentar e explicar esses eventos, tribulação, milênio, e todos eles nos seus devidas interpretações. Agora, como é que nós conseguimos, ou qual é o pilar fundamental para defendermos essa posição que é bíblica, que é o pré-milenismo e o pré-tribulacionismo? O ponto mais importante seria exatamente, por exemplo, do pré-tribulacionismo, estabelecer o arrebatamento da igreja antes da tribulação. E do pré-milenismo seria estabelecer a volta de Cristo antes desse milênio. Uma vez, e aqui acho que a gente vai entrar já, mas se você conseguir estabelecer isso, e, no caso do pré-milenismo, conseguir estabelecer que esse milênio ele não é uma coisa alegórica, não, realmente é físico, você vai estar estabelecendo de forma concreta esses pilares, e daí você pode fazer a leitura das passagens das Escrituras que diz respeito a esse tema. Perfeito. Agora, vamos falar um pouco mais aprofundado sobre o pré-tribulacionismo, pastor. A gente já falou aqui, né, nesse instante, que tem pessoas que não acreditam que a igreja será levada antes da tribulação, certo? Tem uns que acreditam que a igreja passará pela tribulação e depois será arrebatada. Tem pessoas que acreditam que a igreja passará por aqueles 3 anos e meio, né, da falsa paz, vamos dizer assim, e quando começar a peia mesmo, ali nos 3 anos e meio últimos, aí a igreja é arrebatada. Mas por que nós devemos acreditar que o arrebatamento vai ser antes da tribulação? Será pré-tribulacional? A resposta talvez surpreenda muita gente, né? Talvez quando a gente fala disso, você espere que a gente vá fazer arrudeios filosóficos e teologia muito aprofundada. A resposta é simples, a Bíblia diz, né? E talvez isso surpreenda muitas pessoas. Eu vou pegar aqui uma passagem, a gente não vai, pelo nosso tempo, talvez não se aprofundar, mas no livro de Apocalipse nós temos lá, né, as 7 igrejas e 7 cartas dirigidas a essas igrejas. E tem uma igreja lá que é a penúltima carta, que é a igreja, inclusive uma das igrejas que Jesus
não tece nenhuma crítica, que é a igreja de Filadélfia. E lá em Apocalipse 3:10 vai dizer o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, a princípio aqui a gente está, aliás, a princípio não, nós estamos falando aqui como igreja, realmente existiu, essa carta, como todas as outras cartas, contém peculiaridades acerca daquela igreja, mas aqui tem um elemento um pouco esquisito, que não é tão esquisito se você já estuda as profecias, que parece que isso aqui não está falando só sobre a igreja, aquela igreja naquela época. Quando ele diz que ele vai guardar a hora da aprovação, aquela igreja, da aprovação que vai vir sobre o mundo inteiro. E quando nós, obviamente, nós vemos a história, não teve na época da igreja, da Carta às 7 Igrejas, que foi ali pela década de 90, do século I, nenhuma aprovação a nível mundial. Uhum. Pelo contrário, nós vemos nas escrituras, essa aprovação a nível mundial é futura. Ela é o período que nós chamamos de tribulação. Algo que é reforçado quando ele fala aqui, que vai vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Ou seja, ele está desassociando esse julgamento da própria igreja. Porque um dos objetivos não é o único, mas é exatamente para testar os habitantes da terra. E um teste, você pode ter duas condições. Ou você é aprovado, você passa pelo teste, ou você é reprovado. Uhum. E nós sabemos, pela leitura de vários textos das Escrituras, inclusive os outros posicionamentos, até o pós-tribulação vai concordar que vai ter muita gente se convertendo na tribulação. Então, esse povo é igreja ou não, mas aí é outra discussão. Então, o que nós precisamos nos perguntar é: a igreja precisa ser testada para saber se é salva? A verdadeira igreja, estou falando aqui da igreja invisível, os verdadeiros, sabemos que a igreja, como corpo de Cristo, é uma coisa. A igreja visível daquelas pessoas que se identificam, você pode botar um católico, dizendo que é cristão. Então, nesse sentido, ele faz parte dessa igreja visível, daquelas pessoas que se auto-intitulam discípulos de Jesus. Mas a igreja invisível é o corpo de Cristo, são pessoas que foram reformadas, receberam o Espírito Santo, têm uma nova vida, são novas criaturas. Nós não precisamos ser testados para saber se nós somos ou não igreja. O Espírito Santo é o nosso ser. Então, ele deixa muito claro aqui que esse julgamento não é para a igreja. Não é para a igreja da Filadélfia, mas por ser ela, igreja da Filadélfia, parte desse corpo de Cristo, dessa igreja maior. Não só uma igreja local, mas essa igreja que é o corpo de Cristo. Então, eu pelo menos, eu acho que você lendo esse texto de uma forma simples como ele está aqui, você vai chegar a essa conclusão, que vai ter um período muito difícil para o mundo, que é para o próprio julgamento do mundo, e que a igreja de Filadélfia, por razões óbvias, não passou, mas a própria igreja não irá passar. E se não vai passar, significa que ela não vai pegar nenhum pouco desse período de 7 anos. Então, consequentemente, o arrebatamento tem que ser antes. Perfeito. Tem um texto também, talvez 2 textos, que podem fortalecer, corroborar o argumento. Por exemplo, me lembro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, ali versículo 10, que Paulo fala: e para guardar do céu Jesus Cristo, aquele que ressuscitou e tal, que vos livra da ira vindoura. A gente pode pensar nessa ira vindoura, na tribulação que está por vir, né? nessa grande ira futura que vai vir contra os habitantes da terra. E a igreja ali de Tessalônica está sendo consolada, dizendo: vocês não vão passar por esta ira. E há também aquele texto, também em 1 Tessalonicenses 4, se eu não estou enganado, onde fala do ressoar da trombeta, que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois os vivos serão arrebatados, né? A questão ali da igreja sendo tirada dali, antes de algo pior que aconteça. O que tu pode dizer desses? Tu acha que esses 2 textos são fortes para alicerçar ainda mais essa questão do arrebatamento pré-tribulacional? Com certeza. O primeiro texto que nós vimos, de Apocalipse 3, eu diria que ele é o mais direto. Mas esse texto aqui, de 1 Tessalonicenses 9:10, você poderia ainda tentar argumentar: mas essa ira vindoura não seria a ira do inferno?
de uma certa forma, você tem em outras passagens das Escrituras a ira de Deus nesse sentido. Mas o contexto aqui, em Tessalonicenses, ele é fundamental. Porque o livro inteiro, ele fala exatamente sobre a questão escatológica. Especificamente, 1 Tessalonicenses, todo capítulo tem referência a exatamente essa parte escatológica. E aqui ele abre, né? Aqui nós estamos aqui na abertura do livro, e ele está garantindo que nós não vamos, a igreja aqui, Tessalonicenses, que nós, igreja, não vamos passar pela essa ira vindoura. Então, o contexto do livro, do problema, nós sabemos que o problema dos Tessalonicenses era exatamente a questão escatológica, era a insegurança que eles tinham de, no caso específico de 1 Tessalonicenses, terem entes queridos seus que morreram e eles, né, como é que fica essa questão? Já morreram, e aí como é que vai ser? Escatologicamente falando de Paulo, a passagem que você citou lá, que é a passagem clássica, né, acerca do arrebatamento, vai falar, ó, fiquem tranquilos que não só vai ficar tudo bem com eles, mas eles ainda vão ser ressuscitados antes da gente. Então, podem ficar tranquilos nesse sentido. Então, o contexto de 1 Tessalonicenses e o contexto também de 2 Tessalonicenses são cartas irmãs, são cartas ali com um período muito curto entre uma e outra, e são textos muito, pelo menos, claros em termos de contexto, que ele está falando acerca da escatologia. Se esse fosse um livro que não tocasse em escatologia, aí seria esquisito. A gente pegar e colocar aqui e dizer, não, essa ira aqui é tribulação, mas o contexto do livro ele favorece esse posicionamento. Interessante também que Paulo, ele fala do propósito pelo qual ele está falando aquilo ali, né? Quando ele termina, se eu não me engano, é o capítulo 4, ele diz, consolem uns aos outros com essas verdades, ou seja, como tu disseste, a tristeza pela perda dos entes queridos, dos irmãos que estavam morrendo, não deveria ser algo que os entristecesse e os desanimasse no caminho, mas era para, eles vão estar bem, eles vão ressuscitar, então se consolem com isso. Eles vão voltar, eles vão, né, no arrebatamento, e esse evento vai trazê-los novamente, ou talvez algo antes desse evento vai trazê-los novamente. Então se consolem com essas coisas, se consolem com essas verdades. Tá? E aí, eu queria fazer uma outra pergunta, talvez não está no script, mas há quem diga, se eu não me engano, é 2 Tessalonicenses capítulo 2, que há ali a palavra apostasia. Tem até uma explicação nesse livro aqui, não sei se tu já leste, quando a trombeta soar. Tem um trecho nesse livro aqui que indica que em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, se eu não me engano, há uma palavra ali que significa arrebatamento. Né? No caso, dizendo, antes que apareça o homem da iniquidade e tal, e apostasia. Tu acha que essa palavra, não sei se tu já estudou, essa palavra, apostasia, esse autor diz que antigamente essa palavra apostasia se referia ao arrebatamento. E aí eu queria saber de ti se isso procede, se tu tens visto alguma coisa disso, se você já estudou acerca disso, o que tu pode dizer sobre essa questão? Posso dizer que eu adoraria que essa tese fosse certa, porque se fosse, resolveria nosso problema na hora, mas não é isso que eu creio. Eu acho que não estou dizendo que as línguas originais elas não são importantes, elas são. Mas às vezes, se você tirar uma doutrina de uma palavra, e isso não é escatologia, qualquer parte da teologia, quando você vê alguém fazendo isso, você fica de orelha em pé. O estudo das línguas originais eles são um suporte, como outros suportes, outras ferramentas. Mas ali a apostasia, quando a gente vai ver o contexto maior da própria escritura, não é algo que é um conceito estranho. Se considerarmos a apostasia como esse progressivo afastamento daqueles que proclamam, no caso a fé cristã, da própria fé cristã. Onde é que nós vamos encontrar isso? Por exemplo, nós vamos encontrar lá Jesus dizendo, eu não me lembro muito bem como é o texto, mas será que ele vai encontrar, o que ele vai encontrar quando ele voltar? Será que ele ainda vai encontrar alguém? Né? Por que Jesus está dizendo isso? E também nós vamos ver, acho que é lá em 1 Timóteo, Paulo falando
de uma progressiva piora do mundo. E nós temos um paralelo muito interessante lá em Romanos também, em que Paulo lá está falando de Israel e da igreja, e ele fala que houve um movimento de Israel em relação à apostasia. Israel, ele apostatou da fé, progressivamente, né, ao passo de que nós tínhamos 120 judeus crendo em Jesus quando o Espírito Santo veio ali, eram judeus, mas depois de 3 anos de ministério de Jesus é muito pouco, exatamente pelo quão Israel estava afastado. Então, vai haver uma apostasia dentro da igreja. Igreja, quando eu quero dizer aqui, não é a igreja, corpo de Cristo, daqueles que se identificam com a igreja, né, a igreja cristã. Da mesma forma que ocorreu com Israel. Então, o aviso de Paulo lá em Romanos é exatamente esse. Só tenham cuidado, porque lembra do que aconteceu com Israel? Vai haver um movimento igual com a igreja, e quando isso acontecer, adivinha o que, é que vai acontecer? É aí onde Deus volta a tratar com Israel. A gente vai tratar já sobre esse tema, mas o que eu quero dizer para você é que nós já vemos isso hoje. Né? O Evangelho, vamos colocar desses termos, ele está fazendo um tour pelo mundo. Olha como é que está o movimento do Evangelho. Nós temos um Evangelho que foi muito consolidado, até mais ou menos 1700 e alguma coisa no hemisfério norte, Europa, e aí depois o Evangelho chegou, por causa da migração, nos Estados Unidos, América do Norte, Canadá, etc. O berço do Evangelho, da sociedade ocidental, é esse. Como é que está o Evangelho nesses cantos? A Europa é um deserto espiritual. O pessoal acha que o missionário, se quer ir para a Europa, o pessoal é porque ele quer conforto. Pode ser até que seja um país melhor de viver, mas é cemitério de missionário, porque é o povo mais difícil de ser alcançado. Exatamente. Né? Não porque eles tenham falsos deuses, ou porque eles são muçulmanos, mas exatamente pelo ateísmo. Então, é como se eles chegaram em um ápice e eles decaíram. O Evangelho ele fez uma migração para o sul. Né? Nós temos de talvez 40 anos para cá, ou até um pouco mais, esse Evangelho ele migrando para as igrejas na África, igrejas na Ásia e igrejas aqui na América do Sul. O que era o movimento evangélico no Brasil na década de 80? Não era nada. Então, nós temos aqui no Brasil, na década de 90, um boom desse movimento evangélico, e nós temos um crescimento que eu não sei dizer se chegou no ápice, mas talvez chegue, e ele vai cair. Porque é uma apostasia natural de quando a igreja ela se torna, vamos dizer assim, institucionalizada. Ou seja, é interessante que eu seja identificado com esse movimento evangélico. Né? Nós vemos isso hoje. Qualquer pessoa hoje diz evangélico, mas se você for atrás, quem é? Essa pessoa não tem uma vida que leva nada a ver com o evangelho, que não guarda nenhuma relação com o evangelho. Então, esse é um movimento cíclico. Ocorre que o evangelho chegou no norte, está no sul. Quando cair aqui no sul, vai para onde? Ele já vai ter girado todo o planeta. Não estou dizendo que esse é o fim da pregação do evangelho, mas você vai ter movimentos isolados, né? Também não estou dizendo que na Europa todo mundo é ateu, mas essa é a nossa tendência. E principalmente no hemisfério sul, que nós não tivemos uma teologia tão sólida como o hemisfério norte. A gente tem aqui teologias, igrejas que não são muito saudáveis. A gente estava conversando agora, o nosso problema é exatamente, não é nem o número de igrejas, é a quantidade de igrejas saudáveis. Quando a gente fala igreja saudável, não é a igreja da nossa denominação, são igrejas que têm um mínimo ali de base que nós possamos dizer que as pessoas elas são crentes. Então, a Bíblia ela fala dessa apostasia. Então, é mais do que natural que a marca antes do início da tribulação, exatamente esse afastamento da igreja, né, da igreja como um todo. Lembrando que o remanescente fiel de Israel permaneceu. Da mesma forma, o remanescente da igreja irá permanecer. Então, eu acho que é mais uma apostasia de afastamento da fé. Perfeito, eu acredito assim também. Não creio que aquela palavra, por mais que se seja feita um malabarismo exegético com o grego, mas todas as vezes, pelo menos é a leitura que eu faço, todas as vezes que a palavra fala de apostasia, fala de incredulidade, fala de afastamento, é nessa pegada de pessoas se esfriando e indo embora, debandando, não querendo mais congregar, não querendo mais nada com Jesus e se afastando totalmente da fé. E de fato, como tu disseste,
estamos vivenciando hoje, em algumas partes, né, esse descaso, vamos dizer assim, de parte de algumas pessoas com a igreja, com o evangelho. É claro que isso também decorreu de algumas experiências ruins que tiveram na igreja, dentro da igreja, né? Mas isso não justifica o total afastamento. O total afastamento dessas pessoas de Jesus, né? E a gente tem ali vários alertas de Paulo, tanto ali em Timóteo, falando que as pessoas, em alguns momentos, em algum tempo da história, iriam querer buscar mestres para si mesmos, sentindo coceira nos ouvidos e afastando. E de fato, infelizmente, isso eu acredito que é uma apostasia. Tá? Estão se afastando da fé e não um arrebatamento antes da tribulação. E é importante a gente pontuar isso, porque algumas pessoas acreditam que aquela palavra significa arrebatamento. Então, deixar pontuado aqui, não arrebatamento, tá, gente? Então, leia um pouco melhor a sua Bíblia, não creia em todos aqueles que dizem, é grego. Não, faça sua leitura. E uma observação, são homens de Deus, são pessoas idôneas, né? Não, todos nós nos equivocamos, a gente tem que... Com certeza. É porque também tem um pouco de idolatria, né? Às vezes a gente gosta tanto da pessoa que a gente quer acreditar em tudo que ela diz, mas a gente tem que analisar tudo à luz das Escrituras. Exato. O contexto maior, né? Ajuda a entender aquilo que está escrito ali. Bom, pastor, agora, uma das coisas que a gente sabe é que os vários posicionamentos com esse sistema diz respeito à cronologia, certo? Ao tempo exato onde as coisas vão. Então, como nós conseguimos provar cronologicamente que o arrebatamento será antes da tribulação? A gente viu aquele texto lá de Apocalipse 3:10, mas aquele texto ele carrega um pressuposto. Você perceba que eu falei várias coisas que não estavam lá. Por exemplo, falei de tribulação, eu falei de 7 anos, onde foi que eu tirei isso? E aí, eu acho que a gente já vai fazer uma ponte aqui, talvez com a próxima pergunta. A gente tem que entender o objetivo da tribulação. A tribulação ocorre porque o texto que nós vimos, ele já dá um objetivo. É testar os descrentes. Ali, aquela passagem, ela é mundo ali dentro do aspecto de escatológico, não é todo mundo, não é todas as pessoas que estão no mundo, crentes e descrentes. É especificamente as pessoas que não têm Cristo. Mas aí, eu diria até que esse não é o principal objetivo. O principal objetivo da tribulação é lidar com um povo específico. Por isso que eu falei que a gente vai fazer talvez uma ponte. Sim. Que é o povo de Israel. E aqui eu queria... É um texto importantíssimo. Eu vou abrir aqui nele para a gente ir na fonte. Mas é daqui que nós vamos tirar a questão dos 7 anos. Inclusive é um texto que vai nos dar um marco do início da tribulação, que é exatamente Daniel 9, versículo 27. É um texto de uma complexidade considerável, mas eu vou tentar, pelo menos, que dentro do nosso objetivo, ler, e a gente vai fazer alguma explicação. Por favor. Ele vai dizer o seguinte, ele fala, firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana, para acessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que destruição está determinada se derrame sobre ele. E o texto aqui anteriormente, ele vai falar sobre as famosas 70 semanas de Daniel. E aqui o termo em hebraico é importante para a gente entender. O contexto aqui é Daniel, vendo que o seu povo tinha que voltar para a terra depois do exílio babilônico, porque Deus tinha prometido lá no profeta Jeremias que depois de 70 anos ele iria voltar. E aí nós temos aqui um anjo dando informações até além do que Daniel tinha pedido. E aqui ele vai falar de 70 semanas, que o versículo 24 diz, estão determinadas sobre o teu povo. Então é algo para os judeus. E aqui, e mais, sobre a santa cidade. Quem é a santa cidade? É Jerusalém. Então, no centro, no epicentro desse terremoto divino chamado tribulação, está o povo judeu e a cidade de Jerusalém, que é a cidade santa. Então ele vai dar aqui uma cronologia, né? A gente não vai poder entrar aqui nos maiores detalhes, eu me alongaria demais, mas saiba que semanas aqui é um termo que indica 7, o número 7.
Então, 70 semanas seriam 77 que estão determinados sobre o povo de Israel. 7 o quê? 77 o quê? Porque seria 70 vezes 7 dá 490. 490 dias? 490 meses? 490 anos? Então, hoje nós temos o privilégio, por estarmos do outro lado, né, no caso dessa profecia, já ter se passado algum tempo, coisa que Daniel não tinha ainda. Então, 490 dias, depois do marco inicial que ele falou que não tem nenhum fato, nem meses. Agora, anos, nós vamos ter inclusive o início, aqui que vai falar desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, esse é o prazo inicial. É histórico, já se cumpriu. Até o ungido, o príncipe, ungido, que é ungido, o Messias. Então, dentro dessa perspectiva aqui, de novo, simplificando bastante, nós vamos ter um período de tempo, desde a restauração de Jerusalém, porque Jerusalém está no centro, da profecia até o ungido. E ele vai falar aqui de 7 semanas, que é exatamente quando são 49 anos, que vai se dar a reconstrução, e depois desse período, até o ungido, vai ter mais 62 semanas. E até o ungido nós sabemos que é o Messias, que hoje nós temos, pela nossa condição, de estar do outro lado da profecia, que foi Cristo. E aqui, com muitos cálculos complexos, a gente vai ver que a Bíblia exata vai falar sobre, pelo menos é assim que eu creio, que é quando o Messias foi reconhecido pelo seu povo. E quando foi que isso aconteceu? Na entrada de Jesus em Jerusalém. Você vê lá eles aclamando Jesus como Messias, talvez algo que não tinha acontecido de uma forma unificada antes do seu ministério. É inédito aquilo ali, pelo menos na proporção que aconteceu. Bem verdade que menos de uma semana depois eles estariam gritando crucificam. Pelo menos ali, dentro da perspectiva deles, eles estavam crendo que Jesus era o Messias. E ele vai dizer, que foram 7 semanas, 62, quanto é que dá? Dá 69 semanas. Porém, acontece algo. O Messias, o ungido, ele vai ser morto e já não estará. Foi exatamente o que aconteceu. Só que, cadê a outra semana? Né? Lembrando que são períodos de 7. Cada semana aqui são 7. Então, são 490 anos. Você multiplicar aqui 7 mais 62, 69 vezes 7 dá 483. Cadê esses últimos 7 anos? Eles aparecem no versículo 27. Quando ele diz aqui já uma referência ao que nós cremos que é o anticristo, que é outro príncipe, então não confundir aqui, né? Até porque ele fala que esse outro príncipe ele vai vir destruir a cidade santuário. Não foi Jesus que destruiu Jerusalém. O povo desse príncipe foram os romanos. Então daí que vem a tese que eu creio correta aqui. O anticristo ele vai vindo, pelo menos geograficamente, daquilo que foi o Império Romano. O que muita gente diz, mas o anticristo vai ser árabe. A Turquia, pode até ser, mas olha lá quem é que estava no Império Romano. A Turquia, que hoje é muçulmano. Então, é possível. Vamos entrar nessa discussão aqui, mas a gente pensa em Império Romano uma coisa muito ocidental, mas ocidental com os nossos padrões. Tinha muitos países hoje que são muçulmanos, que foram conquistados. Então, pode ser. Então ele vai dizer que ele, quem é ele? O príncipe, quem é o príncipe? Esse homem, que nós sabemos que é o anticristo, vai fazer firme aliança com muitos. Por uma semana, olha só, apareceu a semana faltando. Os 7 anos. Só que na metade da semana, metade de 7 anos é o quê? 3 anos e meio. Ele vai fazer cessar o sacrifício. Esse termo aqui é importantíssimo, a abominação da desolação. Por outras passagens, inclusive do próprio livro de Daniel, e de paralelos históricos, nós sabemos que teve outra abominação da desolação que ocorreu com Antíoco Epifânio. Ele entrou no templo, fez cessar os sacrifícios, botou uma estátua lá de Zeus e disse, vocês vão adorar agora esse é o Deus de vocês. O templo se tornou desolado por causa de uma abominação. E Jesus vai usar esse termo para falar, isso vai acontecer no futuro, lá em Mateus 24. Então vai haver outra pessoa parecida com Antíoco Epifânio que vai entrar no templo e vai, só que agora, se proclamar como Deus, que é exatamente o anticristo. Quando isso vai acontecer? Na metade dessa semana. E aqui nós vemos que ele dá o tempo. São 7 anos e na metade vai acontecer. Então perceba que tudo aqui gira em todo o povo judeu. Porque ele diz que o período é para o povo judeu, todo o período de 70 semanas, inclusive essa última semana, vai entrar no tempo judeu, que ainda vai ser construído, vai fazer acordo com os judeus, e nós vemos lá em Jeremias que esse período da tribulação é chamado da angústia de Jacó. A referência, pegando aqui o patriarca, ao povo judeu. Então, o objetivo de Deus é exatamente, por meio de todos esses julgamentos,
trazer de novo o seu povo judeu, que ainda é o seu povo, ele tem uma aliança com esse povo, aliança abraâmica, com esse povo, uma aliança que é incondicional. Depois da igreja ter sido arrebatada, porque o plano de Deus para a igreja acabou aqui, arrebatou, então agora ele passa a lidar com a outra fatia do seu povo, que é o povo judeu, com quem ele tinha dado, vamos dizer assim, uma pausa, né? Quando eles rejeitaram o Messias. Exatamente, a tribulação vai trazer, você vê isso, evidentemente lá em Zacarias, o arrependimento dos judeus, quando a nova aliança ela é derramada sobre o povo judeu, que vai ser um momento muito agridoce, que é o ponto em que eles vão reconhecer Jesus, vão ser salvos, mas eles vão perceber que eles rejeitaram o verdadeiro Messias. Então, respondendo, precisei fazer todo esse arcabouço aqui para dar a resposta. A resposta é, a igreja não tem nada a ver com a tribulação. O objetivo da tribulação é trazer o povo judeu, e vai custar muito, porque 2/3 vão morrer, mas o terço final, o remanescente fiel, vai ser salvo, e por outro lado, paralelamente, julgar o mundo, os gentios, e também trazer pessoas convertidas dentro desse julgamento. A igreja não precisa ser testada, e a igreja não é o povo de Israel. Perfeito. É bom ressaltar isso, né? A igreja não é Israel. E se você quiser saber um pouco mais desses eventos históricos que marcam o tempo, tu pode, por exemplo, ir ali para Neemias, tu lê aí Daniel, capítulo 9, depois vai para Neemias, né? Ali tem toda a construção do templo que leva para construir o templo. Tu pode ler também 1 Macabeus, onde tu encontra a história ali de Epifânio, e ali toda aquela revolução ali, e você vai ver como isso na história aconteceu, né? E de fato vai chegar um homem que vai ter os mesmos, vamos dizer assim, as mesmas características de Epifânio lá quando ele entrou no templo e fez toda aquela bagunça lá, né? E é um tema complexo, né? Nós demandaríamos, quem sabe, talvez um episódio apenas só para falar dessas 70 semanas, de todos os eventos, os pontos. E é interessante pensarmos nesse episódio para esclarecer as coisas, né? Porque tem muitas pessoas que não sabem por que 70 semanas são anos, né? Por que 7, né? Seria interessante pensarmos nisso para esclarecer um pouco melhor sobre essas coisas. Bom, a igreja ela não vai passar pela tribulação, a tribulação está para os judeus e o restante do mundo. Agora, a pergunta que surge é, pastor, beleza, se é para os judeus a tribulação, essas 70 semanas está para o povo judeu, quando é que vai começar essa última semana para os judeus? Certo. Quando, né? Quando? O texto diz, quando o anticristo assinar esse pacto com o povo judeu. O que é muito interessante, porque você vê que o início da tribulação é um evento que não tem nada a ver com a igreja. E aqui eu queria corrigir, eu digo aqui categoricamente, pré-tribulacionistas, por favor, não digam que a tribulação se inicia com o arrebatamento, porque não é isso que a Bíblia diz. Existem grandes chances da igreja ser, a gente sabe que é antes, mas talvez arrebatada meses antes. Talvez, eu não sei quanto vai ser, dias, meses, semanas, eu não sei. O antes, ele pode ser um pouco antes, talvez até um ano, não sei. Mas pode ser que a igreja seja arrebatada no dia? Até poderia. É um evento um tanto estranho, porque não é isso que as escrituras dizem. Então, a gente vê muito pré-tribulacionista dizendo isso, não é o que a Bíblia diz. A gente não pode fechar a questão quando é exatamente que a igreja vai ser arrebatada, mas a gente pode fechar a questão quando é que a tribulação acontece. E, de novo, a tribulação se inicia com um evento que não tem nada a ver com a igreja. Perfeito. É como se, por exemplo, a igreja arrebatada, eu creio que vai haver uma grande confusão no mundo depois que a igreja, porque muitas pessoas vão desaparecer. E talvez há essa teoria, né? Tu já deve ter ouvido essa teoria de que por causa desse caos mundial, alguém vai aparecer, alguém vai querer ajustar as coisas, alguém vai querer apaziguar toda a confusão. E é nesse momento que talvez apareça uma pessoa que vai tentar apaziguar e vai ser vista como uma pessoa por todos. E aí talvez nesse momento ele assine alguma coisa, mas isso vai levar um tempo. Eu acredito que não vai ser imediato. A igreja subiu, não. Eu acredito que vai haver talvez um bom tempo, um tempo considerável,
até que a tribulação ela tenha início. Né? A igreja já vai estar no céu com o Senhor e com certeza não será de imediato. Né? Talvez um tempo considerável para as pessoas estarem mais consoladas com o desaparecimento de alguns, não sei, mas ainda assim vai ter um tempo considerável do arrebatamento, eu acredito assim, do começo da tribulação. Porque quando lemos que essa pessoa fará uma firme aliança com Israel, acredito que isso será algo político também. Né? Um evento político que vai demandar processos políticos, econômicos, todas as coisas, então para isso leva um tempo. Então o que tu acha dessas ponderações, desses aspectos para que a tribulação tenha início? O que a gente tem que entender é o seguinte, que porque nós temos a revelação completa de Deus, não significa que Deus nos revelou tudo. Não sei se essa frase faz sentido. Então, Deus nos revelou tudo o que era necessário para que nós tivéssemos uma vida cristã saudável e colocando a nossa esperança nele. Mas, por exemplo, tem uma peça desse quebra-cabeça que Deus não revelou de propósito. Eu não estou falando aqui da data que Jesus volta. Eu estou falando aqui de um evento ou eventos que irão acontecer, que vão jogar o mundo no caos. Nós temos paralelos históricos, por exemplo, vamos pegar aqui a Alemanha, a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha na Segunda Guerra Mundial não botou Hitler no poder do nada. Hitler era o cabo da Primeira Guerra Mundial, um Zé Ninguém, que em poucos anos ele ascendeu ao poder. Mas ascendeu ao poder por quê? Ascendeu ao poder porque nós tínhamos uma Alemanha falida, que estava sofrendo várias sanções dos países vencedores, e existem até relatos. A pessoa, para comprar um pão, tinha que levar um carrinho de mão cheio de dinheiro, porque a moeda desvalorizou tanto, então as pessoas estavam passando fome e desempregadas. Isso é uma receita para ditadores. Isso é uma receita para supostos salvadores se levantarem, e foi o que aconteceu com Hitler. E, de fato, ele levantou a Alemanha. Para a Alemanha, os alemães, sem ser os judeus, obviamente, ele colocou a Alemanha de volta no cenário mundial, em termos econômicos, em termos políticos, em termos, inclusive, militares. Há um custo da derrocada dele e da loucura que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas por que eu estou traçando esse paralelo? Porque você vê que antecedeu a ascensão de um homem mau, que fez o que fez, com a anuência do povo, um período de crise. Períodos de crise vão envolver fatalmente a economia. Você quer ver as pessoas em crise, é só deixar elas passando fome ou tirar os luxos e os privilégios que elas têm. Só que Deus não fala nada disso. Essa peça, o que é que vai causar a ascensão do anticristo? E a Bíblia fala que não vai ser uma coisa da hora para outra. Mas que o anticristo vai começar pequenininho, ele é chamado do pequeno chifre. Ou seja, vai ter um grupo de líderes mundiais, ele é o menor. Devagarzinho ele vai conseguindo galgar, porque é exatamente quando esses eventos, e eu creio que o arrebatamento da igreja é um deles, não, talvez nem o principal, mas é um dos vários eventos que vão acontecer, que vai jogar o mundo no caos, e ele vai levantar a mão, opa, eu consigo resolver isso aqui. E de alguma forma, perceba que Israel aqui vai estar fazendo uma aliança político-militar com o anticristo, porque ele vai estar, quem é que faz esse tipo de aliança? Ameaçado. Então, perceba que é um cenário de guerra, talvez um cenário de instabilidade geopolítica generalizada que nós não vivemos hoje. Nós temos pequenos indícios. Que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos uma guerra na Ucrânia, um país que até ano passado ninguém sabia nem onde era, muita gente, que aumentou o nosso preço de combustível e está causando no mundo, é porque as pessoas elas não percebem isso, uma revolução geopolítica. Vou dar um exemplo para você. Alemanha e Japão, até a guerra da Ucrânia, eram países que não se armavam. Tinham políticas e constituição, inclusive o Japão tem uma constituição pacifista, desde a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha confessou essa semana que hoje eles estão há tanto tempo, eles têm tecnologia, mas eles estão há tanto tempo sem produzir um exército com armamentos para defender o seu território, que hoje, se tivesse uma guerra, eles não teriam como defender. Né? E a Europa acordou e viu, poxa, a gente precisa se armar de novo, por causa da Rússia. Nós temos tensão lá no Pacífico, entre Japão e China,
Está aí o Estados Unidos, guerra na Ucrânia, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Então nós temos bolsões de guerras em potencial surgindo no mundo, porque há um cenário geopolítico de modificação, que o pessoal está falando até uma nova ordem mundial, não é nada dos Illuminati, é só que o mundo não é mais do mesmo jeito que ele era. Então, o que nós temos é talvez, eu não vou dizer que a guerra da Ucrânia é bíblica, alguma coisa assim, como muitos estão dizendo, mas olha só, uma guerra que não envolve todos os países, envolve 2 países, está causando isso. Não precisa muito para jogar o mundo no caos. Veja a Covid. Um vírus que parou o mundo e que as pessoas, muitos países estão se recuperando e que causou efeitos na igreja. Olha só. Gente que saiu da igreja, o último culto delas foi no dia 15 de março, um domingo, e nunca mais voltaram aqui no Brasil. Então perceba que nós vivemos em um mundo equilibrado, mas é um equilíbrio muito frágil. Em que a economia, qualquer coisa vai ser afetada, em que a religiosidade das pessoas vai ser afetada, a crença das pessoas vai ser afetada. Então, eu não sei se isso faz parte de um quadro maior, mas pelo menos nós já temos um exemplo de algo que pode vir a acontecer no futuro, vai desestabilizar o mundo, e aí o arrebatamento provavelmente vai vir, aí é que as coisas vão ficar malucas mesmo, porque a gente sumindo é um negócio que nunca aconteceu na história da humanidade. Tem gente que vai dizer, não, mas eles vão dizer que não duvido. Eles vão ter que arrumar uma explicação. E no mundo desse jeito vai ter que chegar alguém e dizer, epa, eu tenho a solução. E exatamente o anticristo vai vir, vai dar ou não, vai conseguir. Vai conseguir. O primeiro cavaleiro do Apocalipse é o anticristo dando uma falsa paz. Uhum. E você só escuta falar nisso no mundo hoje, a gente quer paz, a gente quer tranquilidade. E é isso que o mundo quer e ele vai conseguir pelo menos por um curto período de tempo. Agora, é uma peça do quebra-cabeça que Deus não disse. Então, a gente precisa acompanhar, sem neura, sem histeria, ver o que está acontecendo, porque existe sim, considerando isso que a gente está discutindo aqui, até uma possibilidade, se a igreja não é arrebatada no dia dessa assinatura do anticristo com Israel, que nós venhamos, talvez, e que eu estou tentando fazer uma especulação saudável, pelo menos, que a gente veja talvez o início da ascensão do anticristo. Ele precisa ascender, ele não vai aparecer do nada, ele vai ser uma figura proeminente na ocasião da assinatura. Mas ele precisa ascender a esse, e ele vai ser amado por todos. Então, a gente não tem que ficar preocupado se o Trump é o anticristo, se o Putin é o anticristo. Não, porque tem gente que odeia eles. Quando é uma pessoa que todo mundo ama e que até os crentes vão começar a querer gostar, aí é onde a gente vai ficar alerta em relação. Exatamente. Perfeito, pastor. Pastor, vamos dedicar esse último tempo, esse último ato do nosso papo para o milênio. Okay. Daria muito papo para ficar falando sobre a tribulação. É muita coisa, né, pastor? É muita coisa. Mas é isso aí. Sobre o milênio, pastor, ele é literal, ele é figurativo, muitas pessoas acham que o milênio já está acontecendo, que... E aqui talvez, não entrando muito na questão mais profunda da questão do reinado de Cristo, né? Mas o reino já está aí, ele ainda vai chegar com a vinda de Jesus, sentando no trono de Davi. Como é que o senhor vê esse... Eu tenho a minha posição quanto a isso, certo? Eu ainda creio que o reino, ele está relacionado ao milênio, certo? Sim. O reino de Cristo, ele ainda vai vir, o reino será estabelecido. E aqui eu estou falando a minha percepção, ok, pessoal? O reino ele vai ser estabelecido quando Jesus Cristo retornar e sentar no trono de Davi. Mas o que o senhor acha do milênio? O que o senhor acha da questão do reino milenar de Jesus Cristo? A questão do milênio, eu diria que é uma questão mais estabelecida, ou seja, que a gente pode ter mais passagens bíblicas para dizer que vai ter um reino literal na Terra. Se nós citamos aqui talvez 2 ou 3 passagens para falar do pré-tribulacionismo, eu acho que nem que a gente fizesse um programa aqui de 3 horas a gente ia conseguir citar todas as passagens, principalmente no Antigo Testamento, que falam sobre o milênio. E elas falam, dão detalhes. Que o milênio vai ser um período de restauração, inclusive, do próprio cosmos, da criação. Você vai ter crianças se relacionando com animais perigosos. Você vai ter animais carnívoros ficando ao lado de animais que são o jantar deles hoje. Eles vão estar... Porque vai haver uma restauração do Éden, praticamente. O ecossistema vai ser restaurado, né? Isso. Você vai ter uma coisa que, desde a época
do dilúvio não acontece, pessoas vivendo vidas longas, vidas, talvez, e nada impede isso, de pessoas que vivam o milênio inteiro, pessoas mesmo, não estou falando de pessoas com corpos gloriosos. E a Bíblia fala isso, que a pessoa que morrer lá em Isaías 65, quem morrer com 100 anos vai morrer novo. Eu estou com quase 40 e já estou sentindo os efeitos, quanto mais quando eu tiver com 100 anos, eu chego. Na melhor das hipóteses, eu estou na metade da minha vida. Quanto mais eu viver mais do que 100 anos, então não é uma realidade para agora. Então é muito... E outra coisa, ele fala sobre Jesus governando com cetro de ferro, que é algo que não acontece. E ele vai falar de Jerusalém, uma volta física. Então, nós temos muitas passagens, né, que falam sobre o milênio. A questão é, a passagem está lá. É como você lê. Então, nós temos, e aqui eu vou me esforçar para eu não me alongar muito, mas nós temos pressupostos quando a gente vai ler a Bíblia. E um dos pressupostos que, até quem é amilenista, lembrando aqui que o amilenista e pós-milenista, pós-milenismo é diferente do pré-milenismo, que o pós-milenismo crê que Jesus volta depois do milênio. O amilenismo, ao contrário do que o nome diz, não são pessoas que não acreditam no milênio, eles acreditam no milênio, que já está acontecendo, ou no coração do crente, ou no céu. Tem uma divergênciazinha entre eles. Então, todos acreditam no milênio. A questão é, esse milênio está acontecendo, é figurado, é aquela que a gente está discutindo. Então, todos acreditam no milênio. Por que tem gente que não acredita no milênio físico? E aí existe uma série de pressupostos que essas pessoas elas vão levar para o texto. Não sei nem se a gente conseguiria trazer aqui, mas eu vou tentar trazer talvez o principal. É uma questão hermenêutica. É de interpretação. Então, todos nós, a maioria das igrejas saudáveis, a gente crê na interpretação histórico-gramatical. E nós vamos ler um texto de forma literal, e entenda, ler um texto de forma literal é ler um texto de forma não literal quando o texto indica que não é literal. Ou seja, quando você tem, por exemplo, lá, aproveitando aqui o gancho, falando do anticristo, com várias cabeças, né, aquela coisa, você sabe que aquilo ali é uma figura, mas até essas figuras apocalípticas, elas têm uma verdade que quer ser transmitida. Então, como é que eu vejo o que é literal nas escrituras como um todo? Não é bom senso. Não é tão difícil quanto a gente pensa. Existem algumas passagens mais truncadas. Mas quando eu vejo lá uma figura dessa, eu sei que não é literal. Quando eu vejo dizendo que Jesus vai voltar e que ele vai botar o seu pé no Monte das Oliveiras, por que aquilo ali não seria literal? Então, existem pessoas que olham para essas passagens que eu falei e dizem, não, isso aqui é figurado. Por quê? Não porque o texto não indica que é literal, mas porque elas trazem pressupostos que elas fazem uma exegese e não uma exegese. E um dos pressupostos errados que elas trazem é que Deus não tem mais nada a ver com o povo judeu, que é a igreja de Israel. E se você tem esse pressuposto, você vai fazer uma série de interpretações erradas. Porque a maioria das passagens estão aonde? Sobre o milênio? No Antigo Testamento. E elas estão ligadas de forma intrínseca ao povo judeu, tendo uma posição de destaque no milênio, e adivinha de onde é que Jesus vai reinar? De Jerusalém. Então, se eu tenho problema com o povo judeu sendo o povo de Deus, olha só, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui para dar pelo menos um malabarismo, né, teológico, para não acreditar que esse milênio vai ser literal. Porque o reino de Cristo aqui na Terra está muito ligado ao reino de Cristo na Terra com o seu povo Israel. Eu simplificando bem, com o perigo aqui de eu estar sendo insatisfatório na minha resposta, eu diria que é isso para a gente não se alongar. Perfeito. Pastor, eu acho que uma das coisas que daria para nós acrescentarmos a sua resposta é responder se a igreja primitiva acreditava em um milênio literal. Né? Por exemplo, ali em Atos, a gente sabe que em Atos 2 ali começa a igreja, mas um pouquinho antes, os discípulos, os apóstolos, eles tinham uma perspectiva de um reino. E quando Jesus ensinava eles, ensinava sobre o reino, sobre algo que viria. Né? A mensagem do evangelho é: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. O reino sempre está embutido em todos os ensinamentos de Jesus para os discípulos e para a multidão. E a pergunta, antes da pergunta, ali, quando Jesus retorna, é ressuscitado,
E antes de ele ser assunto ao céu, os discípulos perguntam, Senhor, é agora que tu vai instaurar o reino? Ou seja, eles tinham ainda a perspectiva de que Jesus iria começar o reino naquele momento ali, e Jesus diz, não é hora para vocês se preocuparem com isso, vão e pregam o evangelho, vai descer o Espírito Santo, vocês vão receber poder, e serão minhas testemunhas em todos os cantos. Né? Tu acha que essa perspectiva de um reino a chegar, junto com Jesus, pairava sobre a mente dos discípulos e sobre a igreja? Só pairava, era a coisa que era o conceito teológico que, inclusive foi o conceito teológico que levou Jesus para a cruz. Porque perceba, os judeus naquela época eles estavam esperando o Messias político. Em que sentido? Alguém que vai acabar com os nossos inimigos do povo de Deus, e vai colocar Israel aonde? Numa posição Exatamente. de destaque. Reinando de onde? De Jerusalém. Lembra alguma coisa? Lembra exatamente o que a gente viu sobre o milênio. Então, eles não conseguiram conciliar o servo sofredor com esse Messias. E numa situação de agitação política, de opressão, eu prefiro esse servo. Eu não gosto desse servo aqui que vai morrer por mim, eu prefiro esse que vai me livrar, né, dos meus inimigos. E então o judeu carregava muito isso. Quando é que vai vir o reino? Era sempre a pergunta, quando é que vai vir o reino? E você bem enfatizou aí, depois da ressurreição. Na verdade, quase no momento da ascensão. Os discípulos perguntaram, cadê o reino, Jesus? O senhor já vai subir, cadê o reino? E era uma ótima oportunidade para Jesus corrigi-los. Como ele havia feito em tantas outras ocasiões. Os discípulos falavam alguma besteira e ele, né, alguma bobagem ali, e ele dizia, não, vocês estão errados. Né? Ou então, vocês estão certos. Ele não fala nada que ele estava errado. Ele simplesmente diz, vocês querem saber quando é que vai ser? Não compete a vocês. Seria uma ocasião, caso não houvesse um reino milenar ou um reino físico, ele diz, vocês não entenderam não que vai vir a igreja, que a igreja vai substituir Israel e que não vai mais ter essa história de reino físico. Agora o reino está dentro de vocês. Olha que ensinamento maravilhoso que ele teria dado. Né? Isso aí seria sermão para a milenista até umas horas. Então, ele não corrigiu, porque não tinha o que corrigir. O que ele tinha que corrigir sobre a visão do reino deles era que o tempo não compete a vocês, e ele já tinha feito aonde? Lá no Sermão do Monte das Oliveiras, que está lá em Mateus 24. Porque perceba lá, Jesus ele sai do templo, o discurso deles foi condenando Israel, principalmente a liderança, e aí os discípulos, com o seu pano de fundo escatológico, que sabiam que ia ter um período difícil, que sabia que ia ter antes das coisas melhorarem, elas iriam piorar, e aí eles dizem, Jesus, e aí, quando é que vai ser? Quando é que essas coisas vão acontecer? Que coisas? Tudo isso, o Senhor está fazendo milagres, o Senhor é o Messias, o Senhor agora condenou Israel, a gente sabe que o povo está te rejeitando, então quando é que vai vir? A gente sabe que vai vir um período difícil, e depois o Senhor vai vir. Aí eles misturam destruição de templo, escatologia no sentido do fim dos tempos. Aí você, hoje, igreja, que não tem um pano de fundo, coça a cabeça. Peraí, Jesus está falando aqui de tempo, que tem uma coisa a ver com a outra. Tudo, na mente dos discípulos, tudo isso estava ligado. Eles não separavam primeira vinda de segunda vinda. Jesus vai dizer, antes que isso aconteça, primeiro, vai ter esse templo aqui, vai abaixo. E lá do Sermão do Monte das Oliveiras, é a única vez que Jesus menciona a destruição de 70 depois de Cristo. Depois ele vai se concentrar nos sinais da sua vida. Que na cabeça dos discípulos era tudo junto, destruição de tudo isso. E aí ele vai falar uma série de sinais lá no Monte das Oliveiras. Então perceba que os discípulos eles tinham um arcabouço do Antigo Testamento e nós, igreja, não temos. E aqui eu queria só destacar, é uma das razões pelas quais nós nos confundimos tanto com a escatologia. A gente não lê o Antigo Testamento. É como você lê um livro só a segunda metade. Como é que você vai entender o final e o meio se você não conseguiu ler até o começo? Então, a gente fica procurando respostas no Novo, e o Novo dá algumas, mas e o Antigo Testamento? O que o Antigo Testamento fala sobre essa questão do milênio? Porque quando você injeta na sua mente o conhecimento teológico que os discípulos tinham, agora eu estou pensando igual um discípulo do primeiro século. O problema é que a gente quer pensar só como igreja e tira do contexto e não vê como é que aquela mensagem chegou dos discípulos, dos apóstolos, e acaba de novo, como eu falei, fazendo essa exegese
tentando impor os nossos pressupostos. Mas os discípulos, sim, por essas passagens que nós vimos, eles tinham, e como eu falei no link até com a crucificação de Jesus, nós temos o povo todo ansiando por um Messias que vai reinar na terra e de Jerusalém para o seu povo. Perfeito. É até um privilégio grande esse que a igreja tem, porque ao ler o Antigo Testamento e ao ler o Novo Testamento, nós temos informações que os discípulos não tinham. Por exemplo, e tu me corrija se eu estiver errado, eles não tinham essa percepção de duas vindas. Né? Eles tinham a percepção da vinda do Messias, e aqueles mais instruídos sabiam que o Messias seria ultrajado, humilhado, mas que depois ele viria, depois dessa humilhação, ele iria trazer a questão do reino, onde Israel iria ser colocado num patamar acima dos outros impérios. Né? A ideia de que os discípulos queriam que Jesus transformasse aquela humilhação que Roma estava trazendo para o país e destruísse aquele império, colocando Israel como o império soberano. E hoje nós temos as escrituras, toda a revelação nos mostrando como é que seria o processo inteiro. A primeira vinda, humilhação, mas que depois de algum tempo viria essa questão da segunda vinda, dos moldes como o Antigo Testamento nos mostra. Tá? Isso é fabuloso. Isso nos mostra ou nos ensina que Jesus ainda irá instaurar o seu reino, que será perfeito, e ele vai reger, ele vai reinar com toda a autoridade, como disseste, e até Salmo diz, com cetro de ferro, com justiça sobre todos os outros povos. E aqui a pergunta que vem a seguir, já nos direcionando para o final, em que momento esse reino ele é instaurado? Por exemplo, será com a segunda vinda, quando o Senhor vier e colocar os seus pés no monte da onde ele foi assunto ao céu? Como, por exemplo, quando os discípulos estão olhando para o céu, vendo Jesus subir, os anjos aparecem. Por que vocês estão olhando? Esse Jesus que está subindo vai descer da mesma forma como vocês estão vendo. Então será nesse momento? Em que momento será instaurado o milênio e a partir daí o reino? Ou o milênio será o começo desse reinado? Só fazendo uma observação, que eu creio que existe um aspecto do reino que já está entre nós, que é o reino de Jesus no seu povo. Vamos colocar nessas palavras no nosso coração, até porque a nova aliança já foi inaugurada em algum aspecto com a igreja, ok? Então existe esse aspecto espiritual do reino, que aí eu tenho que dar crédito aos amilenistas, de fato existe. Mas o reino de Deus, ele não necessariamente é uma coisa simples, ele existe outro aspecto, que é o aspecto físico. Esse sim, nada foi inaugurado ainda. Então, só deixando claro que eu creio que existe um aspecto espiritual do reino que já está acontecendo, mas ainda tem esse aspecto físico. E aí sim, vai ser o início do milênio. Bom, mas respondendo mais especificamente a tua pergunta. Quando Jesus volta, qual o quadro aqui na Terra? Né? A tribulação, com os seus 21 julgamentos, já se encerrou. Você tem um exército do anticristo lá esperando Jesus. O que ele tem que fazer? Ele tem que destronar o rei da terra, que vai ser o anticristo, e é a primeira coisa que ele faz. Pega o anticristo, falso profeta, que é o braço direito do anticristo, joga no lago de fogo os primeiros habitantes do inferno como nós conhecemos. Vamos parar por aqui, porque senão a ideia é bandar. Mas depois a gente pode fazer até um episódio sobre escatologia do inferno, que é interessante. Depois ele vai pegar, como a Bíblia deixa muito evidente, tanto no Antigo como no Novo, ele vai destroçar todos aquele exército. Inclusive, a Batalha de Jerusalém, que vai acontecer com a participação do povo judeu, que vai estar ali quase sendo exterminado, e Deus vai capacitá-lo sobrenaturalmente para fazer o que ele já fez há muito tempo, lá com Gideão, 300 contra milhares. Enfim, a história de Israel é abundante em exemplos de quando pega pouca gente, mas por causa do seu poder e derrota exércitos maiores. E nós vamos ver Jesus, o próprio Jesus, guerreando com as suas vestes salpicadas, como eu falei, de sangue, matou todos aquele exército anticristo. Tem um probleminha. Eu não posso instaurar o reino. Por quê? Porque tem um bocado de descrente no mundo ainda.
O que eu tenho que fazer? Está tudo misturado. Julgamento das nações, Mateus 25. Eu vou pegar todas essas pessoas e vou separar os bodes das ovelhas. Não para o estado eterno, mas para o reino que foi prometido. Então ele pega, separa, esses aqui são os meus, e aqui você vai ter pessoas que se converteram durante a tradição, que são, ali é um julgamento das nações, é um julgamento para gentios, e aqueles que, tendo como demonstração de que não são salvos, deixaram o povo judeu ser massacrado na perseguição do anticristo. É o que tem lá, em resumo. Ok, o que eu faço com esse pessoal aqui que é descrente? É simples, eu mato. Eu vou acabar com eles. E lá o texto fala isso. Então, vai todo mundo agora para o inferno, porque eu vou matar. Para ir para o inferno tem que matar. Aqui por si só ruim, não só para o nosso ouvido. Jesus está lá só matando gente, mas ele é Deus. Ele é o Deus que é justo. E ele deu 7 anos para aquele povo se arrepender, e o povo, como o Apocalipse diz, em vez de se arrepender, blasfemou contra ele. Ele precisa que só crente entre no reino. Então aqui você tem esse pessoal que são os judeus salvos, os gentios salvos, nós, igreja, voltando com Jesus, só que tem um pessoal que não recebeu o corpo glorioso ainda. Quem é? São os santos da tribulação. E Apocalipse 20 vai dizer que eles vão receber seus corpos gloriosos. Ah, mas vai ter gente com corpo glorioso e gente com corpo normal, ainda entrando no milênio? Tem que ter. Você sabe por quê? Porque lá em Apocalipse, no final, vai ter uma nova rebelião. Depois que Satanás é preso, e não é preso espiritualmente, é realmente preso no abismo. E uma rebelião de quê? Só pode ser de pecador. Nós, com corpos gloriosos, não podemos reproduzir mais. E ainda que pudéssemos, não iríamos gerar pecadores, porque nós vamos ser perfeitos. Quem é que tem que ter esses filhos que vão ser os rebeldes? Esse pessoal que sobrou da tribulação, que é crente, que adivinha, vai gerar filhos e netos descrentes que vão se rebelar contra Ora, Jesus. são 1000 anos. Vai dar para reproduzir uma barbaridade. Então, eu selecionei aqui, beleza, vocês vão entrar só crente. E aí você vai ter um período de tempo para isso. Né? Então não vai ser uma coisa imediata. Um julgamento demora um pouco. E outra coisa, a terra está toda destruída. Eu preciso restaurar. Jesus, eu preciso restaurar a terra. Eu preciso repovoar a terra com tantos animais que foram mortos. Eu preciso modificar a terra. Agora vai ser tudo uma planície, porque eu preciso botar Jerusalém em evidência. O Antigo Testamento fala isso. Né? Ou seja, eu vou restaurar a terra a uma condição antes do dilúvio. Então, para isso precisa tempo. E é interessante que o próprio livro de Daniel, ele vai falar de dias, né? Aqui, por exemplo, nos últimos versículos do livro de Daniel, capítulo 12, ele vai dizer: bem-aventurado que espere, chega até 1325 dias. Né? E depois, antes ele fala um prazo de 1290. Então, se a gente entrar muito, não é o nosso objetivo aqui, mas vai ter um período entre a volta de Jesus e o início do milênio. Quando é que o milênio começa? Respondendo a sua pergunta. Quando todos os inimigos de Deus, Satanás e os demônios, estiverem presos no abismo. Quando os inimigos humanos de Deus, aqueles que são descrentes, tiverem sido mortos e enviados para o Hades. E quando Deus tiver restaurado a terra, e aí sim, aí ele vai inaugurar o milênio e todas essas pessoas vão entrar e vão ter esse gozo na presença do seu Senhor por esses 1000 anos. É mais ou menos depois de todas essas coisas. De todos os ajustes, né? De todas as arestas aparadas, precisa ser perfeito. Uma pergunta que não está aqui no nosso roteiro, mas, já, como eu disse, caminhando para o fim. Tu acredita que um estudo sincero, indutivo, sem levar os pressupostos para a Bíblia, vai levar o leitor, o estudioso, a ter essas posições pré-pré? E se sim, qual deveria ser a postura desses, ou a nossa, diante daqueles que não têm o mesmo posicionamento que nós? Sim, eu creio, por todas as evidências que a gente já falou, né? Você viu que a gente não está falando de argumentos teológicos, a gente foi para versículos. Nós lemos textos das Escrituras. Então, eu acho que uma leitura sem pressupostos, claro que todos nós temos pressupostos, mas levando pressupostos bíblicos que são comuns a essas pessoas que discordam, e outros que nós podemos provar que são pressupostos bíblicos, leva, sim, a nós sermos pré-milenistas, pré-tribulacionistas. Qual é a nossa postura em relação
a esses nossos irmãos, não vou dizer a totalidade, mas muitos deles são crentes sinceros, que muitos deles têm um conhecimento teológico que eu jamais terei, ainda que eu estude. São pessoas que principalmente se destacam na área de soteriologia. Então, e ao longo da igreja nós também tivemos muitos homens que não acreditaram como nós acreditamos. Eu poderia citar ele aqui, mas, por exemplo, Martinho Lutero não acreditava nisso. Jonathan Edwards, ele não era uma pessoa que era pré-tribulacionista. Então, eu acho que a nossa postura tem que ser de respeitar essas pessoas, no sentido de não colocá-las como hereges, porque heresia é outra coisa. Sim. São irmãos que muitas vezes são sinceros nas suas convicções, mas ao mesmo tempo confrontá-los naquilo que nós cremos que não está correto. Agora, confrontar, obviamente, com amor e com argumentos. Não confrontar porque eu fui criado, não é o meu caso, mas vamos supor que fosse, eu fui criado na igreja batista, eu fui ensinado assim e o meu pastor ensinou assim, é assim que eu vou acreditar. Isso não é argumento. Ir para os textos e ter a coragem, que muitos de nós não temos, de pegar homens, muitas vezes tem PhDs, e dizer, olha, dizer com humildade, olha, respeitando todo o conhecimento que o senhor tem, mas olha o que o texto está dizendo. Não é, entenda, não é porque a pessoa tem uma formação acadêmica que ela não pode estar errada. Né? Até porque nós temos pessoas com formações acadêmicas iguais, que são pré-tribulacionistas, e outras que têm tantos títulos que não são. Então, um deles tem que estar errado, porque os dois não podem estar certos. Então, respeitar que são pessoas, são crentes, muitos deles, respeitar que são pessoas com um vasto conhecimento teológico, que tem muito a contribuir para a igreja do Senhor, fazem parte da igreja do Senhor, mas de uma forma com toda humildade e tentando argumentar biblicamente que nesse ponto eles estão equivocados, como nós podemos estar equivocados em vários outros pontos. Creio que não nesse. Cremos. Perfeito, pastor João. Pastor, obrigado pela participação, obrigado pela disponibilidade de conversar conosco nesse dia. Obrigado por nos abençoar com o seu conhecimento, esclarecendo pontos, tirando dúvidas. É um assunto que tem pano para manga. Né? Dá para fazer camisa, calça, é muito pano. Rapaz, se tivesse acho que um ano inteiro só de podcast sobre escatologia, ainda ia faltar episódios para completar o ano todo. Então, falamos sobre vários aspectos importantes aqui que não deu para aprofundar, né? Mas é bom pensarmos em outras oportunidades para falar sobre esses assuntos mais nova aliança, inferno, o que o inferno é o mesmo lago de fogo, o abismo onde Satanás vai ser preso durante 1000 anos é o inferno, ele vai ser solto. E aí se vai todo dia e toda semana falando sobre isso. Mas, obrigado pelo tempo disposto a nós, que Deus continue abençoando o seu ministério, continue lhe dando oportunidades de abençoar as pessoas através da igreja, através da onde tu estás inserido, e que esse tempo de conversa seja para abençoar os nossos irmãos que vão nos assistir e que estão nos assistindo. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe o senhor e vamos pensar em uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e espero que, principalmente para aquelas pessoas que já assistiram, que essa amostra grátis tenha sido saborosa o suficiente para você ir buscar, estudar um pouco mais desse tema, não ter medo, como a gente falou, isso aqui vai lhe dar esperança, isso aqui vai lhe dar conforto, isso aqui vai fazer com que você coloque o seu pezinho no céu de uma forma mais tranquila. Porque se você olhar para cá, as coisas só estão piorando. Mas quando você olha para a história, que Deus irá ser o vencedor e que nós em Cristo já somos mais que vencedores, a escatologia vai ser o seu porto seguro, como tem sido para mim. Amém, amém. Se você quiser saber mais sobre o inferno, sobre todos esses aspectos que a gente falou aqui, que não deu para aprofundar, coloque aí nos comentários. Quiser conhecer mais o trabalho do pastor João, vou colocar aqui o link da Igreja de Parangá para você assistir as pregações, estar inteirado nas programações de lá. E é isso aí, né? Espero que esse bate-papo seja para o seu crescimento espiritual, amadurecimento como cristão, esclarecer os pontos que ainda estavam duvidosos aí na sua cabeça. Pastor João, um forte abraço, Deus abençoe. Obrigado a todos, até mais.